Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né, e vamos trabalhar com as camadas. Já mostrei para vocês a transformação livre aqui, que é mais uma ferramenta dentro do nosso conjunto de ferramentas. Então já conhecem a seleção, a de subseleção, que é para deformar o objeto, e a de transformação livre. Vamos trabalhar aqui, vou selecionar tudo. Como que eu seleciono tudo de forma fácil? Pressiono Ctrl A. Pressionando Ctrl A, ele seleciona todos os objetos. Eu pressiono Delete, ele limpa tudo. Eu vou criar aqui um primeiro objeto, como eu tinha feito, que vai ser novamente um retângulo, né, como se fosse o fundo aqui do meu projeto. Mas eu quero esse fundo com a mesma largura que eu tenho no fundo da tela. Como que eu posso estar trabalhando isso aí? Aqui nós temos algumas opções quanto à transformação que eu falei, onde eu posso estar redimensionando, está fazendo uma transformação livre aí dentro desse objeto. E eu tenho aqui também as propriedades de posição e tamanho aqui acima, que me dá a largura e a altura daquele objeto. Então, se eu sei, vou clicar aqui no fundo, se eu sei que a minha tela, né, o palco de trabalho aqui tem 1000 de largura e 575 de altura, eu posso selecionar meu objeto e dar essa mesma posição para ele, 1575. Mas e aí? Ele não está bem posicionado, né? Ele ficou aqui com a posição errada. Por quê? Porque no eixo X, que trata aqui a posição dele na horizontal, ele está a 11,65 pixels da esquerda da tela. Quando o eixo X é 0, ele fica colado lá, Pronto, ajustou, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui ele a 200, ele vai afastar 200 pixels, Ele vai abrir ali, né, aquela distância. Se eu colocar ele a 1000, ele some totalmente aqui, ele fica aqui, fora. Por quê? Porque a minha área tem 1000 pixels. Então ele começou a uma distância X de 1000 pixels dela. Vamos deixar 0, a mesma coisa o Y. Quanto maior o valor em Y, mais o objeto desce. Então 50, ele vai descer um pouquinho mais e assim por diante. Quanto menor, ele sobe. Isso é muito importante, principalmente quando nós estivermos animando. Às vezes eu quero que algo caia durante a minha animação. Então, através da programação, eu vou dando um valor negativo para ele aqui, no eixo Y. Aliás, um valor positivo, né, no eixo Y, e ele vai descendo. Então, isso aí é feito através da programação na linha do tempo, né? Tem várias formas de a gente trabalhar isso aí. Ok, vou fazer aqui o seguinte, 0 e 0, pronto. O objeto já está no meio. Poderia criar ele aqui, objeto, e manter ele no fundo da minha área de trabalho. Como eu vou explicar para vocês a forma de trabalhar em camadas, essa minha primeira camada seria, por exemplo, o fundo. Então eu dou um duplo clique aqui sobre camada 1 e escrevo o nome dela, para que eu saiba qual objeto existe dentro daquela camada. Toda vez que eu clicar na camada, ele já seleciona para mim o objeto. Então eu já tenho aqui, né, o objeto daquela camada selecionado. E se eu não quiser, por exemplo, que ele manipule esses objetos dentro dessa camada, eu posso clicar aqui, onde está o cadeado nessa bolinha, para que ele bloqueie aquela camada. Então significa que eu não consigo mais selecionar os objetos que eu tenho dentro daquela camada. Isso para um fundo é excelente, né? Por exemplo, eu tenho um fundo aqui e eu não consigo fazer a seleção dele. Então eu consigo trabalhar bem com a minha área de trabalho aqui. Vou desbloquear, vou clicar sobre o objeto, né, e vou alterar a cor dele. Então qualquer alteração que eu que eu precise fazer, eu preciso antes desbloquear ele. Volto a bloquear e eu não consigo mais selecionar ele. Um outro caso como aquele que eu criei um objeto e ele ficou atrás. Deixa eu ver se vai acontecer aqui. Eu vou pegar o círculo, vou mudar a cor dele para amarelo, por exemplo. Ok. E ele não está nem deixando eu criar. Por quê? Porque a camada na qual eu estou tentando criar está bloqueada. Sempre que você for adicionar um novo objeto dentro do seu projeto, você vem aqui com o botão direito e insere uma camada nova. Nunca coloque mais de um objeto numa mesma camada. Por quê? Porque depois, na hora de manipular e movimentar ele, você não vai poder fazer com... Se ele tiver uma mesma camada, ele só tem uma linha do tempo. Então, você não vai poder fazer, né, com os dois objetos ao mesmo tempo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando nós estivermos trabalhando com a linha do tempo. Não entendi isso agora. Ok, nós não estamos ainda trabalhando com linha do tempo. Então, só tenham isso em mente. Toda vez que for entrar um novo objeto dentro do seu projeto, precisa entrar uma nova camada. Então, por exemplo, esse vai ser um círculo. Eu dou um nome para ela aqui para que eu saiba qual objeto é. Depois, na hora de selecionar, fica muito mais fácil. E aí sim, eu consigo criar ele. Perfeito.
Como a camada está em cima, ele já criou em cima, então não tem um problema nenhum. Posso manipular isso? Posso. Se eu clicar sobre a camada, segurar e arrastar, ó, ela vai para trás. Como ela foi para trás, a camada fundo está acima, eu não consigo visualizar. Mas mesmo que eu precisasse visualizar, eu posso clicar nesse olhinho aqui, ó, onde eu estou posicionando o mouse, que ele oculta a visualização daquela camada. E aí eu consigo então acessar o objeto que está abaixo.